pode ter uma guerra nuclear no meio disso tudo, e isso escalar para uma guerra mundial? Professor. De forma mais direta com relação à guerra nuclear, eu acho que não. Sou muito pouco... acho isso realmente uma oportunidade, assim, possibilidade muito distante. Primeiro porque não tem indícios de que o Irã tem as bombas, e se tem a bomba, se tem na concentração correta, os relatórios recentes é de que teria material em algumas semanas para fazer as bombas, que não tenha alguma garantia de que consegue operacionalizar isso, né? Colocar numa ogiva, colocar em uma bomba que possa ser disparado contra Israel. Se ela vai escalar, eu aí já acho que a gente tem mais possibilidades. Acho que o que a gente está vendo agora não é a retaliação iraniana. Acho que isso é apenas um início, é só assim aquilo para se manter o mínimo da moral do país perante os demais países e perante o governo, o regime e a sua população. Não vejo que isso é uma retaliação de fato, não deve ficar só aí, mas talvez leve algum tempo, eu não sei bem precisar o quanto, para que essa retaliação de fato venha. A gente não pode esquecer que as principais lideranças militares iranianas ontem foram assassinadas, né, foram neutralizadas, e, bom, agora leva aí algum tempo até os outros assumirem e conseguirem colocar, né, os seus planos. Tudo indica que deve assumir uma linha cada vez mais dura, ou seja, no sentido de que o Irã vai abandonar o seu programa nuclear, a não ser que os danos tenham sido assim irrecuperáveis, né, nas instalações, e daí isso vai levar coisa de décadas para se recuperar. Se não foi algo irrecuperável, não deve abandonar, né? O que tudo indica, assim, o que a lógica diz é, depois de um ataque, vem a linha dura para que se fortaleça cada vez mais. Então, mesmo que os grandes pensadores ou especialistas e líderes desse processo tenham sido mortos também no ataque. Exato. E, então, assim, tudo isso pode levar mais tempo, mas abandonar é muito difícil. Até porque mostrou que o Irã, sem a capacidade nuclear, ele não possui força de dissuasão suficiente frente a Israel. Então, sim, acho que, assim, como é que poderia escalar? Se a gente conseguisse ter, né, a mobilização dos proxies iranianos. E atualmente isso também não está fácil porque as linhas de suprimento não estão postas. A gente não tem mais um governo sírio aliado, né, para que o Irã possa, por exemplo, suprir o Hezbollah. Então, acho que o Irã, apesar de ter que fazer uma retaliação, na sua visão, tá com poucos meios, né? Sim. O que é o perigoso na lógica israelense, que pode ver uma oportunidade de intensificar e vencer de vez o jogo. Rodrigo, vamos lá. Conflito nuclear e guerra mundial. Não, eu acho que não tem perspectiva de guerra nuclear. Israel tem a bomba atômica, não precisa usar, porque tem outros meios muito mais, entre aspas, fáceis e baratos de utilizar e sem o impacto psicológico e estratégico que o uso de uma arma nuclear causaria. O Irã, tudo indica que não tem bomba nuclear. A Síria, que poderia apoiar, como o professor falou, não tem capacidade hoje. A Rússia, que é o tradicional aliado do Irã, está mais preocupado com a Ucrânia. Então, o Irã está sozinho nessa, na minha opinião. Não vai, talvez, sim, se utilizar dos seus braços, que também estão fragilizados, né? Hamas, Hezbollah, Houthis. Por isso que eu aposto, como eu comecei minha fala aqui no nosso programa, justamente aposto em ações terroristas assimétricas, né? Ou seja, atentados terroristas em embaixadas, em pontos de interesse aí nos próximos dias. Mas acho que o Irã escalar para uma terceira guerra mundial também não. Não, sem chance. Acho que nesse momento não, porque não há coalizões de países que possam, né, levar a um confronto em nível global. Acho que vai ser um conflito novo, acho que vai ser um conflito que vai morrer muita gente novamente, é uma nova fase da guerra, como eu comentei, entre dois estados e não entre grupos terroristas e um país, mais perigosa, mas não chegaremos a um nível nuclear e tampouco a uma terceira guerra mundial. Bom.